E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, saiu uma pesquisa da Federação dos Lojistas daqui do Japão. Tá? Esse tipo de pesquisa ela é importante, por quê? Primeiro por ser da federação, então já é algo mais assim, macro, tá? Já pega o Japão inteiro. E ela mostra também como é que está a economia do Japão. Tá? Querendo ou não, uma parte da economia passa pela parte de comida. As pessoas podem deixar de comprar roupa, comprar coisas para casa e etc. Mas deixar de comer, não dá para deixar de comer. Tá? Então já dá para você ter uma ideia de como a economia está caminhando. Tá? E o bacana dessa pesquisa também, que ela mostra a tendência de alguns setores manufatureiros do Japão, no caso das fábricas, qual que está um pouco mais aquecido e a outra que causa um pouco mais de segurança, a outra que está meia boca. Tá? Então já dá para as pessoas que queiram trocar de emprego ter uma noção um pouco melhor de qual setor está mais aquecido, porque causa um pouco mais de segurança na parte empregatícia. Então, vem comigo aqui já para você ter uma ideia da coisa, como é que está acontecendo aqui no Japão. Tá? Eu gosto de trazer esses fragmentos para você, porque você pega um pedaço do governo aqui, aí o governo está falando uma coisa, tá? Só que tem a parte por trás, igual a Federação dos Lojistas e outras federações por aí que vão fazendo pesquisas que às vezes dá acerto com o governo e às vezes, como é que se diz, desmente o governo. Tá? Por isso que esse tipo de informação é muito bacana. Então você tem que juntar fragmentos para quando for fazer análise de mercado, não ficar só naquela ideia, o negócio está assim, o negócio está assado. Tá? Para ter um acerto maior. Então, vamos lá. Chega de enrolação, japonês. As vendas nos principais supermercados de todo o país, quando eles falam supermercado, são lojas em geral, tá? Em fevereiro, totalizaram 1,36 trilhão de ienes. Então já deu para você ter uma ideia que é muita grana. Uma queda de 2% em relação ao mesmo mês no ano anterior, tá? Comparadas com as lojas existentes. Por que ele fala esse tipo de coisa? Se você levar em conta 2% num país inteiro é muita coisa. Tanto que você vê que a cifra é na casa dos trilhões. Quando eles falam lojas existentes, por quê? No caminhar desse ano, como é que se fala? Quando é feita a comparação do ano passado para esse ano, você vê que ele fala fevereiro do ano passado. Então, levou-se um ano. Lojas existentes, que existem lojas que estão funcionando ainda, porque muitas lojas faliram nesse meio tempo. Tá? Só para você ter uma ideia. Tá? Os mais antigos de Japão devem conhecer, ou deveriam conhecer, eu falo assim, a Chicago Pizza, que é no mesmo estilo da Domino, aqui no Japão. Tá? Cansei de dar lucro para Chicago Pizza. O que aconteceu? Ela faliu. Aí eu fiquei muito triste com esse tipo de coisa. Eu deveria ter trago a matéria? Poderia ter trago, mas não quis. Tá? Então você vê que a Chicago Pizza ela faliu. Ela não aguentou. Tá? Nessa parte de preços e etc. Até porque entraram novos concorrentes no mercado, no caso a Domino também. A Dominó, né? E nessa brincadeira toda não conseguiu fazer ajustes daquela ideia que eu sempre passo para você, de ativos vezes passivos, né? No dinheiro que está entrando e dinheiro que está saindo. Não aguentou, tá? Faliu. Eu fiquei muito triste, porque eu adorava a pizza da Chicago, principalmente aquela pizza de abacaxi com um pedaço de salsicha ali. Pô, bacana, gostoso, pô. Mas, como é que fala assim, preferências à parte. Cada um tem sua preferência. Eu falo assim porque tem gente que odeia pizza de abacaxi, tá? Mas vamos lá. Então você vê que tem lojas que estão falindo. E com isso, por isso que eles falam, lojas existentes, lojas que estão ainda funcionando. Com os preços dos alimentos continuam a subir, os consumidores tornaram-se mais cautelosos e as vendas diminuíram. Olha, por departamento, as vendas de roupas e cosméticos aumentaram em relação ao mesmo mês do ano anterior. Parte devido ao aumento das oportunidades das pessoas de saírem de casa, absterem da máscara, etc. Tá? Mas a parte de alimentação, que representa 70% do total, caiu.
tá? Em relação à comparação do mesmo mês do ano passado, impactando fortemente as vendas totais. Então é aquilo que eu falo para você, né, no caso dessa pesquisa. Então você vê que fábricas de roupas, fábricas de cosméticos em geral, então você vê que elas tiveram um aumento de trabalho. Isso causa o quê? Um pouco mais de segurança. Por isso que eu falo que essas pesquisas elas são bacanas por mostrar parte setorizada da parte fabril que está em alta, outras partes que estão em baixas. Então você vê que o governo japonês, em janeiro, ele falou que a parte de construção civil estava uma caca. Então você junta, como é que se fala assim, aquele efeito dominó de vários setores despencaram. Em contrapartida, essa parte você vê de roupas e cosméticos deu uma levantada. Então, se você procura trocar de emprego, fica bem atento nessa parte de setores de setor têxtil, setor de cosmético, tá? Que tá dando um pouco mais de segurança para as pessoas na parte de trabalho. Por isso que eu falo assim, nem tudo é ruim numa pesquisa. Se você saber analisar ponto por ponto, você consegue tirar muita coisa bacana ali e passar essas coisas para as pessoas. É isso que eu quero passar para você. Tá? Já para você ter uma segurança um pouco maior, caso queira trocar de emprego aqui no Japão, ou caso você queira, como é que se fala, financiar seu emprego, no caso sua passagem do Japão para cá, né? Então já dá um pouco mais de segurança ali. Mas continuando, a Japan Chain Stores Association é aquilo que eu falei para você, é a associação, né, dos lojistas aqui do Japão, que conduziu a pesquisa, disse, presta bem atenção nesse ponto agora, tá? Que são as palavras dele. Tá. O número de itens que os clientes compram de uma vez só está diminuindo e não é mais possível cobrir as vendas, não preços, vendas, guarda bem esse termo, vendas, com o aumento dos preços dos produtos. Atualmente a tendência de se abster das compras está cada vez mais forte e a situação cada vez mais difícil. O que ele quis dizer com isso? Né? Porque as empresas elas estão fazendo aquele cambalacho, tá? Como é que se fala assim? Aqui no Japão eles usam o termo de reinflação. Tá? Tem a inflação que aumenta o preço, né? Esse reinflação, o que eles fazem? Para manter o mesmo preço, eles diminuem a quantidade de produtos dentro da embalagem. Tá? Então, se você comparar o mesmo produto que você comprava, dependendo tempos atrás, ele vai estar com a gramagem menor. Então tem que fazer muita pesquisa de preço para você conseguir encontrar preços bacanas? Sim, só para você ter uma ideia. Onde eu moro, o Donki, tá, o Donki Hot, o Mega Donki, ele está com 2 tipos de queijos, pacotes grandes. Tá? Um estava com 1.000 ienes para 1 quilo. Tá? Estava milão para 1 quilo. O outro estava 750 gramas por 1.000 ienes também. Então você vê 250 gramas. Dá diferença na qualidade do queijo? Lógico que dá. Você olha assim no saco, a coloração, o de 750 gramas, ele é mais amarelinho. O outro é um pouco mais pálido. Mas você vê que 250 gramas de diferença, ali, dependendo, faz diferença? Pô, faz diferença. Só que na hora da preparação do prato também faz uma diferença no sabor. Só que é aquela velha história. Tá? Tem que se tomar cuidado? Sim. Tanto que o Dom, que ele colocou esse queijo numa parte do supermercado, o outro na outra. Por quê? Claro que as pessoas, se vissem ele comparado na tete a tete ali, iam comprar mais de um do que do outro. Isso é óbvio. Tá? Então você vê que dentro do mesmo estabelecimento está acontecendo esse tipo de coisa? Está acontecendo. Tá? Então tem que fazer pesquisa, sim. Mas é nesse ponto que eu quero chegar. As empresas, elas fazem essa mudança de preços para tentar absorver, tá, a inflação. Só que aqui ele não está falando de preço, ele está falando de vendas. Então o que ele quer dizer? Antes, a pessoa com esses aumentos de preços, ela tinha um produto ali com um produto de marca, com valor, e tinha o mesmo produto, só que genérico, tá, com preço um pouco mais baixo. Ou genérico, que a gente fala assim, um produto que não tem a marca, não tem marca expressiva, é uma marca mais, como é que se fala assim, desconhecida no mercado. Então eles colocam um valor um pouco mais baixo, às vezes, para trazer, como é que se fala, arrecadar mais clientes. Ou é realmente
ou genérico mesmo, tá? Da mesma forma que tem no caso assim, a parte dos remédios, tá? Você vê que tem um ali bonitão, como é que se fala assim, que todo mundo conhece, um com o mesmo processo ativo, sabe? Só que com nome diferente, porque não pode colocar o mesmo nome, um nome diferente, tá? Com um valor um pouco mais baixo. Então tem essa diferença, sim. Então o que eles querem dizer com essa parte de vendas? Que agora as pessoas não estão conseguindo mais optar pelos genéricos, tá? Por o mesmo produto com valor um pouco mais, o produto com marca desconhecida com um pouco mais baixo, o preço mais baixo. Elas não estão conseguindo mais optar por isso, por causa do quê? Valor do preço. Então já dá para entender aí que nós estamos falando de diferença de preços e vendas. É isso que muitas pessoas não entendem ainda. Então nós temos que fazer essa interpretação, eu faço assim, essa interpretação um pouco mais, como é que eu falo assim, comprida, para as pessoas tentarem entender essa diferença. Na casa assim, para interpretação do que eles estão falando. Porque eu vejo eu recebo algumas perguntas, e essas perguntas elas são equivocadas nesse ponto de interpretação, tá? Do que está querendo ser passado ali. Não que eu sou o dono da verdade, mas você tem que ver o contexto geral, tá? Não é aquela parte assim, geralmente inflação é preço. Não. Dependendo da situação, a venda influi. É aquilo que eu havia explicado também. O governo japonês, mas aumentou as vendas. Não aumentou as vendas, aumentou o preço por venda. Mas o volume de vendas diminuiu. É isso que a Japan, como é que fala assim, a Japan Chain Store Association trouxe. Por isso que quem assistiu o vídeo anterior viu que a Japan Chain Store Association, a federação aqui dos lojistas do Japão, desmente o governo japonês. Por isso que eu gosto de trazer esse tipo de coisa, para você ver se o governo japonês está mentindo, se o governo japonês está falando a verdade. Só para você ter ideia, o que o Kishida está fazendo agora, tá? Ele está usando o fundo de emergência de desastres do Japão. Por que ele está fazendo isso? Porque ele pode mexer nesse dinheiro, ele tem o poder de mexer nesse dinheiro sem ter que passar pelo parlamento. Então, qualquer outra parte de dinheiro, ele tem que ser, como é que se fala assim? Ele tem que passar por uma sabatina do parlamento para ver se vai ser aprovado ou não. Então tem toda aquela burocracia e etc. Então se ele estiver fazendo alguma coisa errada, corre o risco dele ser pego ali. E do parlamento falar, não vamos aprovar. Ou aprova um orçamento menor, mais baixo. O Kishida está usando o orçamento para desastres. Para você ver que o Kishida está tentando esquivar dos cambalachos e está escoando muito dinheiro. Mais do que deveria. É aquela velha história. Por isso que eu sempre falei. Quer colocar um político no poder? Pô, coloca um economista, coloca alguma coisa lá que a pessoa tem noção do que ela está gastando. Porque se colocar só político para fazer politicagem, dependendo ele vai gastar a torta direito achando que vai entrar dinheiro. Só que o ano mal começou. E esse fundo que ele está usando agora é fundo para desastres. Se der algum problema no Japão no caso de terremoto, taifu que passa arrebentando, alagamento, no caso de inundação, tá? Nós não estamos livres disso. Você vê que tem o famoso tsunami aí também, que pode bater. Se acontecer alguma coisa esse ano e o Kishida já está metendo a mão no fundo de desastre, o que vai ser? Porque até a metade do ano, como é que se diz? Quando a metade do ano, como é que se fala? Que vem a época dos taifus para lá, pode acontecer muita coisa. E se o Kishida já está gastando o fundo de desastre, ele vai tirar dinheiro de onde? Da onde depois? Aí ele vai ter que entrar com todo aquele processo no parlamento, para o parlamento poder soltar mais dinheiro. Aí ele vai falar que vai fazer uma reunião de emergência ali, falando que é para emergência, que não sei o quê. E a coisa ainda vai. Então você vê que está escoando muito dinheiro do Japão para coisas sem necessidades. Igual esse dinheiro que ele vai dar para as pessoas aqui no Japão. Baixa renda, com família. É errado? Não é errado, japonês. Só que a política que ele está fazendo, ele beneficia a curto prazo só uma pequena parcela da sociedade. Ele não faz de uma forma geral para alavancar uma política econômica para alavancar a sociedade como um todo.
para poder gerar mais empregos, gerar mais circulação de mercadorias, gerar o fluxo do dinheiro. Ele não está fazendo esse tipo de política. Esse tipo de política ele está fazendo o quê? Para fora, para países fora do Japão. Tá? No caso assim, locais fora do Japão, não dentro do Japão, para o povo japonês, ou para nós que estamos aqui em solo japonês. Então você vê que a economia do Japão não está mostrando uma tendência bonita, tá? Futuramente falando. Se ele não mudar esse tipo de pensamento para fazer, como é que se fala assim, circulação de mercadoria aqui dentro, a coisa vai piorar cada vez mais e a bolha que já está formando, tá? Ela vai crescer cada vez mais. E na hora que esse troço arrebentar, só Deus sabe o que vai dar. No mínimo, aumento de impostos de forma horrenda. No mínimo. Tá? Mas até chegar esse ponto de aumento de impostos de forma horrenda, vai dar uma quebradeira. Tá? Então, a coisa está indo para um buraco sem fundo, por enquanto, a tendência é essa. Tá? Porque a coisa não está legal. Por isso que eu falo para as pessoas, japonês, você está sendo profeta do caos. Não. Tá? Eu só estou mostrando o que as próprias pesquisas aqui do Japão estão mostrando, estão indicando. Da mesma forma que a política do Kishida, ele está mostrando que ele não está fazendo uma política de amplo aspecto para todo o território. Ele só beneficia alguma parte bem pequena da sociedade. Tá? Por que eu falo bem pequena? Porque você vê que a taxa de natalidade está caindo no Japão. Famílias com crianças são uma numeração bem menor do que os novos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, as pessoas que já estão aqui trabalhando, os idosos. Tá? Benefício zero. Então, nessa brincadeira toda, como é que vai fazer circulação de mercadoria? Não tem como fazer manutenção de emprego e circulação de mercadoria. E o fluxo do dinheiro, ele estagnou nesse ponto. Então, por isso que eu falo para as pessoas, invista seu dinheiro. Não deixe seu dinheiro parado, principalmente nessa época. Eu estava analisando alguns pontos de, de investimento, pelo menos os meus, tá, que eu tenho feito. Fundo de investimento, ele está rendendo mais que o CDB, que o CDI e os títulos do Tesouro. Eles estão rendendo muito mais. Tá? Então, é a velha história. Tome cuidado também aonde você vai investir, mas pelo menos invista, não deixa parado. Tá? Tem algum dinheirinho entrando por trás, trabalhando para você, sem você ter que fazer força, porque a situação não está ficando legal. Tá? E esse dinheirinho que vai movimentar por trás sem você ver, pode ser que te salve lá na frente, ou te dê um futuro melhor lá na frente. Tá? Não viva o dia, como é que se fala assim, gastando hoje, achando que não existe o dia do amanhã, porque na hora que o amanhã chegar e bater na tua cara, faz pá! Muita gente chora. Tanto que você vê que esses números aqui da Japan Chain Store Association mostra, não quer, como é que se fala assim, que eles mostraram ali, bate com o que eu estou dizendo aqui há muito tempo já. Quase que eu solto uma besteira aqui. Mas para finalizar o vídeo, então tome cuidado, tá, com a parte financeira, tome cuidado com seus gastos, que a partir daqui para frente aqui no Japão vão começar a vir os impostos para quem tem carro, imposto de carro, tá, tem imposto, o famoso imposto residencial, tá. Então vai poupando aí, vai juntando a graninha aí, porque senão a coisa vai ficar meio feia quando começar a vir esses impostos todos encarreados um atrás do outro. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!